Chegamos agora no momento especial, que é aquele momento onde nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Você e eu somos convidados a mergulhar em alguns conceitos que essa palavra deixou para nós. E aquilo que ela pode fazer conosco, como nós podemos avaliar a palavra de Deus e permitir que ela entre no nosso coração. A principal coisa que a gente verifica na palavra de Deus é o exercício do amor de Deus. Uma das coisas que eu e você precisamos avaliar e que é fruto de várias perguntas é o que nós vamos refletir nesta noite. Antes de tudo, eu queria convidar você para que juntos nós possamos buscar ao Senhor. Buscar a presença dEle para que não seja uma palavra que venha dos lábios do pregador, que não seja algo que esteja na razão do pregador, mas seja algo que venha dos céus, para a minha vida e a sua. Porque nessa noite, Ele quer falar comigo e com você de uma forma muito, mas muito especial. Que Deus possa nos abençoar nesta noite e que tudo seja para a honra e glória dEle. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nos é dado de falar das tuas maravilhas, de compartilhar o teu amor. Muito obrigado por este privilégio, muito obrigado por esta bênção, Pai. Que cada pessoa que hoje está nos ouvindo e vendo, participando conosco deste momento de louvor a Ti, possa ser interpelada pelo Teu Espírito. Que todas as palavras, Senhor, que saiam dos meus lábios, sejam palavras aprovadas e ditas por Ti através do Teu trono. Te louvamos, Deus, te agradecemos por tudo e colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, certos de que Tu tens o melhor para nós. Em Cristo Jesus o fazemos e agradecemos, Pai. Amém. Meu querido, é uma alegria, uma satisfação falar com você, compartilhar com você sobre a palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro, eu faço parte dos líderes desta igreja. Já estou no Evangelho há 42 anos, ou seja, aceitei a Cristo há 42 anos atrás, por livre e espontânea vontade, e passei a viver os princípios de Deus. Hoje nós vamos meditar sobre como isso acontece. Nós sabemos que é algo comum e é unânime. Todos nós temos na nossa vida uma coisa que é comum: início, meio e fim. Todos nós passamos pelo início da nossa vida ao nascermos, a sequência no meio da nossa vida das coisas que passamos, aí nós crescemos, envelhecemos, e então vem o final daquele exercício de vida que Deus nos dá. A Bíblia diz que Deus nos acrescenta dias, Deus nos dá a vida. Mas essa é uma realidade que eu e você enfrentamos, cada um de nós, quer creiamos nele ou não, quer aceitemos que Cristo é o Senhor ou não, Ele dá a vida para quem crê e para quem não crê, para quem o aceita e para quem não o faz. Ele não tem preocupação com isso. Na verdade, a preocupação dele, o trabalho dele, tem sido no sentido de que cada um de nós possamos perceber que Ele é o Criador, que Jesus Cristo veio para restaurar o elo de ligação entre nós e Deus. Nesse projeto, nessa percepção, a gente sempre faz uma pergunta e fica se questionando. Como nossa vida tem início, meio e fim, perguntamos então, o que será ao término da nossa vida? Como será? O que acontecerá? Esta pergunta ela é respondida com base numa percepção do que vem depois. O que seria o depois? O depois do final da nossa existência terrena. O que é isso? Como eu desenvolvo isso? A resposta a essa pergunta vem de várias formas. E ela sempre vai depender daquilo que você crê, da forma com que você vê e encara o mundo. Quais são os princípios que trazem para a sua vida o conceito de religiosidade, religião? O que na verdade você tem como crença?
Quais são aquelas coisas que estão no teu coração e que te ensinaram a respeito das coisas espirituais? Nesse contexto, todos nós temos uma resposta a esta pergunta. Alguns creem que continuaremos, que realmente teremos uma eternidade. Outros creem que não tem eternidade. Na verdade, a eternidade é zero. O que vivemos e o que passamos é aqui. Terminou. E um outro grupo diz: quer saber? Eu não creio em nada disso. Eu não aceito e nem creio nisso. A verdade é que todos esses grupos pensam, e a sua reflexão é no receio de responder a esta pergunta por não ter consciência e certeza do que é a eternidade e de como poder atingi-la. Qual a melhor forma? E aí nós temos uma série de dificuldades porque nos ensinam de várias formas, dizem muitas coisas. Há percepções religiosas das mais diversas, e aí nos leva a uma reflexão. Qual é o real caminho? Como eu chego a me relacionar com Deus? Será que a forma com que as pessoas falam de Deus é a correta? O que é correto? Como adorá-lo? Como seguir na presença de Deus? Como manter um relacionamento com Ele? E aí há uma dificuldade em cada um de nós. E nós precisamos responder a seguinte pergunta, que inclusive Pedro respondeu a Jesus. João 6:68. João 6:68 é o momento em que Pedro está com Jesus, e Jesus, quem quiser ler o capítulo 6 de João, vai ver que Jesus fez vários momentos, vários ensinamentos, multiplicação dos pães, várias coisas aconteceram. E a um determinado momento ele traz uma palavra para o povo, dizendo àquele povo: olha, vocês estão me seguindo, na verdade, mas em prol da comida, pela necessidade do alimento. E ele diz: eu sou o pão da vida. A dificuldade é que quando ele disse essa palavra, muitos dos seus seguidores tiveram dificuldades de perceber isso, acharam essa palavra muito forte e então se afastaram. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e aí, vocês querem ir também? Então Pedro dá essa resposta. Olha o que ele diz. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. A pergunta que nós pretendemos desenvolver é: para onde iremos nós? Eu e você. O que será da eternidade? Será que é isso mesmo? Será que tudo que se prega sobre Cristo é o verdadeiro caminho? É a verdade? Será que aquilo que o islamismo prega, o judaísmo, a percepção das várias religiões que nós encontramos, isso causa para nós uma dificuldade de interpretação, de entendimento do que na verdade Deus tem para nós. Sobre esse tema, o que acontece conosco é algo bem distinto. A gente já viu que temos um momento em que desenvolvemos 3 etapas na nossa existência. Eu tenho a primeira etapa do nascimento, eu tenho o meio deste caminhar, e ali, desde o meu nascimento, eu começo a refletir sobre Deus, e eu tenho então a sequência disso. Veja que existem algumas coisas que nos fazem refletir o que é, como é, para onde ir. Na verdade, eu preciso entender o que Cristo fala para nós, como Ele diz isso para nós. 1 Coríntios 2,14. Bota para nós lá, por favor, 1 Coríntios 2,14.
1 Coríntios 2,14 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Veja, a primeira coisa que a gente enfrenta para entender estas questões, se nós seguimos os ensinamentos da palavra de Deus, eu preciso ter um relacionamento com o Pai. Eu preciso compreender o que Deus tem para mim e para você. Agora, isso é livre, não é uma obrigação. Nem eu nem você somos obrigados a aceitar e a vivenciar isto. A Bíblia nos ensina que Cristo morreu na cruz por mim e por você, que Ele verteu o seu sangue para limpar, para nos restaurar, para ser o elo de ligação entre nós e Deus. Só que muitas das vezes eu e você temos dificuldades, e esta percepção da eternidade, esta questão da eternidade gera em nós um vazio, gera em nós uma dificuldade que alguns tendem a não querer responder ou falar sobre isso. E quando se fala de Cristo ou de qualquer outra forma de ação, ela prefere não falar sobre isso, porque crê que é melhor ficar quieto. Eu tenho um amigo que ele, em dado tempo da vida dele, se dizia ateu. Então, se você for conversar com ele hoje e apresentar Cristo a ele, ou disser que Cristo é o Salvador, que Cristo é a ressurreição e vida, que Cristo é o pão da vida, que Cristo morreu por mim e por você na cruz, Ele é vida eterna, João 14,6 vai dizer que Ele é caminho, verdade e vida. Se eu digo isso para ele, ele diz: não, eu sou ateu. Muitas das vezes as pessoas respondem que são pessoas que não creem nisto, porque na verdade elas não querem enfrentar esta pergunta, enfrentar este questionamento. Este meu amigo, quando nasceu o filho dele, ele virou para mim e disse assim: cara, tem que existir alguma coisa, tem que existir alguma coisa a mais além do que a gente pensa, porque é muito lindo. O que aconteceu com ele? Caíram as barreiras de defesa pelo nascimento do filho, por uma alegria. Ou seja, de novo nós temos a existência fazendo a diferença. Então, o que ele traz para nós também? Olha lá para nós, 1 Coríntios 13, 12. 1 Coríntios 13, 12. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, 12, quando ela diz que: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Veja que essa dificuldade que a gente tem de acertar, de falar sobre as coisas de Deus, nos leva a uma percepção, e a Bíblia vai me dizer que nós não conhecemos Deus na sua plenitude. E ainda com aquilo que Ele demonstrou, com aquilo que Ele mandou em Cristo, com aquilo que Ele trouxe para nós, é com isso que nós percebemos o amor de Deus. Aqui vem uma dificuldade, aqui vem um detalhe para mim e para você: liberdade. Você e eu temos liberdade de estar ou não, de vivenciar ou não, de passar ou não com a presença de Deus. Aí você e eu enfrentamos um outro problema. Diante de tantas ofertas, de tantas maneiras de poder relacionar-se com o sagrado, como é que eu posso entender e saber que Cristo é o verdadeiro Deus? Como é que eu posso entender que aquilo que eu sirvo, o que eu faço, aquela forma que eu estou adorando é a correta, seja ela qual for a adoração? Eu e você temos liberdade. Deus não impõe a você e a mim o Evangelho de Cristo. Ele mandou o seu Filho, mas Ele não impõe a mim e a você. Aí Ele diz que agradou a Ele, que pela loucura da pregação,
eu e você possamos perceber as realidades espirituais pela ação do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos dá capacidade de entendimento. Essa é uma dificuldade que todos nós enfrentamos, que eu e você passamos e enfrentamos. João 17:3. Bota para nós lá, João 17:3. João 17:3 vai falar o que é a vida eterna. O que é eternidade? Eternidade é um momento sem fim. Vida eterna, segundo a palavra de Deus, em João 17:3, é que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, do ponto de vista cristão, do ponto de vista daqueles que seguem a palavra de Deus, que vivenciam, nós temos esse aspecto. Mas também temos outros, de outras formas. Eu tive uma experiência uma vez que me fez questionar uma forma de adoração. Aos meus 13 anos, a minha mãe me levou em vários locais de religiões com matriz africana. E participando desses cultos que ali foram realizados, meu pai conhecia uma das pessoas que participavam, e este homem, ele recebia uma entidade que se denominava Zé Pilintra. Lá estava eu naquele culto, sentado, prestando um culto, não um culto cristão, mas estava lá. Minha mãe me levou, tinha 13 anos, tranquilo. Eu entrei, sentei, isso já era tarde, era noite, tarde da noite, quase meia-noite. E então chegou o momento em que, naquele tipo de adoração, eu precisava receber o que se chama de passe. Então você saía do local que você estava, você adentrava num local que era conhecido como o local onde as entidades eram recebidas por aqueles, inclusive este amigo do meu pai. Então eu passei aquela porteirazinha que existia e fui até aquele homem, amigo do meu pai, para então receber o que se denominou passe. Chegando lá, este homem olhou para mim, imbuído daquela entidade, o Zé Pilintra, que ele estaria sendo usado naquele momento. E ele então começou com um charuto, a puxar aquele charuto, jogar uma fumaça do charuto em mim, e como é de praxe nas religiões afro, ele começou então a passar a mão e me deu o chamado passe. Ao término desse momento, eu saí do local, uma distância, vamos dizer que um pouco maior do que esse palco aqui. Então eu saí, estava com ele, saí e fui na direção do local onde eu estava sentado. Abri aquele portãozinho que tem, que separa o local de quem está assistindo e de quem está participando efetivamente. Abri, como eu estava no segundo banco, me sentei. E ao me sentar, aquele amigo do meu pai, que estava com essa entidade, estava incorporado com essa entidade, ele então se sentou. Existem uns banquinhos que eles utilizam, os banquinhos todos pintados de branco, com uma gavetinha, e que cada entidade normalmente senta naquele local, e ali tem cachimbo, ali tem charuto, ali tem vela, o que você precisar para aquele tipo de adoração. Então esse amigo do meu pai, que estava com essa entidade, sentou. E ao sentar-se, eu então me sentei. Quando eu termino e me sento, ele estava, vou fazer esta posição para que vocês entendam, aqui estava o que se chama de gongá, a ponta dos locais onde ficam as tais entidades ali, as figuras naquela época. E então ele sentou, e ao sentar ele tem uma queda, ele tomba sentado e cai, batendo com a fronte no gongá, e morre.
Eu sentado, perguntei, me lembro como se fosse hoje: onde é que está o santo do cara que não salvou ele? Ele foi, eu tomei o passe com ele, eu fui o último a tomar um passe com ele. Onde é que está o santo dele que não o salvou? Que não cuidou dele? O que houve? Ele vai me perseguir agora. Isto, durante algum tempo da minha vida, foi alvo de preocupação. E aí eu aprendi sobre Deus. Aprendi que Deus mandou Jesus para nos libertar. E se Cristo nos liberta, verdadeiramente somos livres. O que fez isso na minha vida? O que fez isso na minha interpretação acerca da eternidade? A certeza, pela ação do Espírito Santo de Deus, de que eu sou filho de Deus. Sabe por quê? Uma das coisas que a gente pode responder com clareza, segundo a palavra de Deus, é que o Espírito Santo de Deus, ele sonda os nossos corações. O Espírito Santo de Deus trabalha de tal forma na nossa vida, e ele vem a sondar o meu coração e o seu, sonda inclusive o coração do próprio Deus. Veja que quando a gente fala sobre estas coisas e reflete sobre esse assunto, é algo distinto, é algo diferente, é uma certeza distinta na minha vida e na sua. E ele diz, como eu já falei com vocês aqui, acerca do que agradou a Deus pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Bota para nós lá João 6,29. Olha o que diz João 6,29. O que é a obra de Deus? O que seria a obra de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. E aí você vai dizer para mim, mas como eu tenho certeza? Bom, a gente já viu que para falar das coisas de Deus, há necessidade de eu entender pelo Espírito, porque eu não consigo discernir pela razão. Fé em Jesus é algo que nasce no meu coração quando primeiro eu creio. O primeiro passo que a palavra de Deus vai falar para mim e para você é: creia. Somente creia. E aí a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro critério para que eu e você possamos compreender as coisas espirituais é permitir que o Espírito Santo de Deus possa me dar discernimento, porque eu não tenho discernimento que não seja por Ele. E eu preciso crer. Bom, daí eu creio. A fé tem vários níveis. Você tem uma fé que pode ser pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Você pode ter uma fé grande, pode ter fé nenhuma, ou ela pode ser inigualável. Mas tudo é um processo. Fé nenhuma, aquelas pessoas que tanto faz. Isso que eu disse para você, cada uma tem um texto. Eu não vou poder citar todos, mas temos lá em Marcos 4, 35 a 41, Mateus 14, 22 e 23, Mateus 15, 21 e 28 e Mateus 8, 5 a 15. A segunda coisa que eu preciso perceber e ter em Cristo é a capacidade de perceber nele algo em especial.
É a capacidade de permitir que o meu coração esteja aberto ao novo, aberto a algo que só pelo Espírito eu posso entender. Salmos 51:17 vai dizer que sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Qual é isso? Os sacrifícios que agradam a Deus, diz, são um espírito quebrantado, com o coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Ou seja, quando eu e você nos dispomos a ir na direção de Deus, simplesmente isto acontece pela ação do Espírito Santo de Deus. É ali que começa a diferença. 1 Coríntios 2:10. Olha o que acontece se você quer conhecer sobre Deus. 1 Coríntios 2:10 diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito, e aqui é Espírito Santo, por isso está em letra maiúscula, sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. A pergunta: como eu posso ter convicção de que adorar a Cristo é a forma correta? Há um outro texto que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Romanos 8:16 vai falar assim: portanto agora, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quando eu trato das coisas espirituais, quem mostra para mim e para você a verdadeira forma de adoração, como interpretar a palavra de Deus, como entender os mistérios de Deus, é o próprio Espírito. O Espírito Santo de Deus chega a nos conduzir se nós devemos ou não falar o Evangelho aqui ou ali, se devemos ir por aqui ou por ali. O Espírito traz para nós a percepção daquilo que Deus tem. Atos 16, 6 e 7. Olha o que acontece com Paulo quando ele intenta falar sobre Deus. Atos 16, 6 e 7. Olha o que acontece. Paulo, na verdade, ele ia para uma região da Frígia e da Galácia. Então, olha o que diz o texto. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Veja que, se nós avaliarmos essa percepção, e aqui está o segredo, a cereja do bolo para eu entender se eu estou ou não no caminho certo. A primeira coisa é que o Espírito diz ao meu espírito, que está pronto para adorar, que eu sou filho de Deus. Ele testifica para mim e para você, me dando a certeza, a convicção de que Cristo é o Senhor, e de que ao aceitá-lo, ao ver o sacrifício dele na cruz, receber aquilo pela fé, porque isso já aconteceu há muito tempo, e hoje é na loucura da pregação que eu e você percebemos essa realidade. Não é por conhecimento teológico, visão e razão humana, capacidade de interpretação de um erudito sobre a palavra. Não. Eu posso ser PhD, ter pelo menos 3 PhDs acerca de matérias
na palavra de Deus. Posso ser doutor 1, 2, 3 vezes. Posso ser mestre. Mas eu enfrento um problema. Se eu não for guiado pelo Espírito, nada disso é importante. Porque sabedoria sem a ação do Espírito para o entendimento da palavra é nada. É entendimento humano. Por isso que muitas vezes a gente vê algumas coisas acontecerem e não entende. A ação do Espírito Santo de Deus faz aquilo que na minha vida e na sua, eu e você buscamos de várias formas quando dificuldades acontecem. Ele opera o milagre, o sobrenatural. Ele faz com que a minha fé e a sua cresçam pelo exercício disso. 1 Coríntios 2, 9 e 10. 1 Coríntios 2, 9 e 10 vai dizer assim: eu mesmo, irmãos, quando olho nenhum ouviu, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Veja que o 10 diz assim, 1 Coríntios 12, em seu versículo 9. A parte A do versículo. Ele diz assim: ao outro o Espírito distribuiu a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios 12, de 8 a 11, a distribuição dos dons que Deus faz em sua palavra pela ação do Espírito Santo de Deus, que distribui à igreja conforme apraz ao Espírito, para o crescimento da igreja. Muitas pessoas às vezes perguntam e dizem: mas engraçado, né? Na igreja tem ex-tudo, ex-ladrão, ex-drogado, ex-prostituta, ex-gay. Tem. E por que tem? Porque essas pessoas, ao adentrarem na palavra de Deus, elas percebem o entendimento que acontece lá em Romanos. Ele diz assim: transforma o mundo pela renovação do teu entendimento, de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você começa a perceber quais são as necessidades que eu e você temos. Quando eu falei acerca do Espírito Santo, olha o que diz lá em João 14, 26, sobre isso. Deus manda Jesus, seu filho. E o seu filho então diz: olha, quer saber de uma coisa? Eu preciso voltar para o Pai e ficar à direita dele, e lá eu vou atuar como seu advogado. Mas eu vou mandar para você um consolador, um ajudador. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Veja que as palavras de Cristo ecoam, e a Bíblia diz que nenhuma delas vai voltar vazia. Então, quando eu faço a percepção, quando eu consigo unir estas coisas, quando eu consigo trazer estas coisas para a realidade, eu percebo como. E a resposta àquela pergunta de para onde iremos nós, se torna fácil de responder, simples de trazer a resposta. Como ter a certeza que é Cristo? Eu queria fazer uma proposta para você. Se há alguma dúvida no seu coração, você ainda não teve nenhum relacionamento com Deus, está escutando isso pela primeira vez, ou pelo menos já escutou isso várias vezes, mas ainda não se decidiu nem para lá nem para cá. É aquela pessoa que não quer tomar uma posição, sabe que existe uma eternidade, ou pelo menos entende que alguma coisa acontece, mas não quer tomar uma decisão. Eu quero te convidar a não fazer isto no público, em público,
Porque às vezes a gente fica envergonhado, né? Vai ter que mudar de gesto, de atitude, vai ter que tomar uma direção diferente. E isso às vezes nos causa transtorno. Mas eu queria convidar você a fazer isso na tua intimidade, onde só você e Deus irão perceber esta realidade. Ninguém que te conhece precisa, neste primeiro momento, perceber ou entender qual seja a sua decisão, mas você precisa ter uma certeza no seu coração de que o que eu estou dizendo para você, que vem desta palavra viva e eficaz, que segundo a palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito e faz a diferença do entendimento para mim e para você acerca das coisas de Deus, para que você tenha a certeza, a convicção, não porque eu estou falando, não porque muitos já disseram para você que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele quer que você tenha vida e vida em abundância, que Ele te dá vitória e você é mais que vitorioso. Nada disso. Que Ele é o pão da vida, que Ele é o caminho, verdade, vida. Tudo isso, não pensa nisso agora, porque você pode acreditar que isso não seja real. Como muitos dizem, Cristo é um mito. Alguns dizem que Ele é mais um profeta. Depende da forma com que você percebe as coisas espirituais. Mas eu quero convidar você, fazendo uma proposta para você, que eu tenho convicção plena que você vai ter a resposta direta de Deus. Essa sensação que você tem hoje, ela cai por terra. Essa incerteza que mora no seu coração hoje, ela cai por terra. Eu quero convidar você a, na sua casa, muitas pessoas, às vezes, eu já escutei de um senhor, quando eu falei para ele que ele precisava colocar o seu joelho no chão, orar a Deus e pedir a Ele. Ele disse: eu não faço isso. Isso é submissão. Ou seja, ele foi ensinado de que não há, de que não existe isso, que não precisa fazer isso. Mas essa é uma realidade que você precisa enfrentar. Então hoje eu queria orar com você e eu queria convidar você a transpor esta barreira e a se colocar de joelhos na presença de Deus, no seu quarto em secreto, no seu local de adoração. Eu quero declarar você livre das forças do inferno. Eu quero declarar você liberto em nome de Jesus. Liberto não para vir a Jesus, mas para falar com Deus pelo Espírito. E dele você vai receber, assim como cada um de nós que crê em Cristo recebeu, a resposta e a certeza que vem dos céus, de que Cristo é o Senhor. Cristo é aquele que morreu na cruz por mim e por você, pelos meus pecados e os seus. E tudo Ele levou, Ele pagou o preço, Ele riscou a cédula. Pagou o preço pela minha vida e pela sua. E segundo a palavra de Deus, uma vida, uma única vida, tem mais valor que o mundo inteiro. Querido, eu quero te convidar a te ajoelhar agora. Coloca o teu joelho no chão. E eu vou fazer isso junto com você. E nós vamos buscar ao Senhor. Eu queria que você me acompanhasse nessa oração. Eu queria que você seguisse comigo para buscarmos ao Senhor e nele colocarmos a nossa esperança. A percepção de Deus é algo que vem pelo Espírito. Então eu quero convidar você. Ajoelhe-se comigo e nós vamos juntos buscar ao Senhor. Santo e eterno Deus, queremos te pedir, ó Pai, que visite a cada lar que está conosco neste momento,
que todos aqueles, Senhor, que ouviram a tua voz e agora nesse instante estão de joelhos na tua presença, ou até mesmo aqueles, Senhor, que não conseguiram fazer assim, mas que estão com o pensamento voltado a ti, nós queremos te pedir que eles sejam livres em Cristo Jesus. Queremos declarar toda força contrária e que impede a percepção do teu evangelho, o conhecimento da tua palavra e do Cristo que enviaste. Nós queremos declarar todas elas derrotadas, porque já foram feitas as batalhas e a derrota em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele já expôs publicamente toda a força contrária a ti, Senhor. Que todos aqueles que nos ouvem sejam livres agora para falar contigo, e eles possam dizer junto comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Santo Deus, recebe a nossa adoração, visita cada lar, sonda cada coração, que eles possam receber de ti as mais ricas bênçãos, e possam eles declarar com sua voz aquilo que vamos falar agora. Senhor Jesus, eu quero colocar a minha vida no teu altar. Senhor Jesus, eu quero entender pelo teu Espírito, fala pelo teu Espírito ao meu espírito as coisas espirituais que eu preciso entender. Dá-me clareza e certeza de que em ti, somente em ti, há salvação. E mostra-me, Senhor, em sonho, em visão, falando ao meu ouvido de uma forma muito especial pelo teu Espírito, o quão bom e agradável e adorável, o quão maravilhoso foi o sacrifício do teu Filho na cruz. Senhor Jesus, que uma gota do teu sangue, uma única gota, possa recair por cada um que está nesse instante participando deste louvor. E ali, Senhor, toda a cadeia, toda a armadilha, todo o grilhão, nós declaramos que cai por terra. Toda a forma de legalidade dada, nós declaramos que estão fechadas as portas, e o Senhor será louvado. Que eles possam dar testemunho de ti, Pai, e essa experiência possa levá-los ao teu trono de uma forma muito especial. Em Cristo Jesus nós te suplicamos, certos que já está acontecendo. Recebe a bênção que vem dos céus. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós pedimos e louvamos. Amém. Depois que a gente passa dos 30, ajoelhar é mais difícil. Mas, meu querido, eu preciso dizer para você, hoje você tomou uma posição, hoje você buscou algo. Muitas pessoas serão atingidas além de nós que estamos aqui, porque esta mensagem vai ecoar. Você que vai nos ouvir e nos ver, que vai participar desta adoração, tome a mesma postura diante do Senhor e veja o quão bom e maravilhoso é estar na presença dele. Deus possa abençoar as suas vidas, possa acrescentar entendimento ao coração de cada um de vocês e a nós, para que possamos cada dia mais levar a Cristo a todos aqueles que precisam entender a eternidade em Cristo. Amém? Deus abençoe e nos ajude a cada dia a falar mais e mais das suas bênçãos.